Nessa série de 3 partes, eu vou te explicar e vou te dar a solução dos principais problemas que o pessoal enfrenta com automação residencial. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebo muitas mensagens no direct do Instagram, mensagens por e-mail, em todos os lugares, com dúvidas muito parecidas. Então espero poder te ajudar. Na primeira parte desse vídeo, a gente vai falar sobre o dispositivo Wi-Fi fica offline, as possíveis causas e soluções, Alexa e Google quando eles não entendem os comandos, quando a TV não tem o código discreto de on e off, como resolver. E na parte 2 eu vou explicar como fazer a ligação em paralelo, como resolver quando o dimmer pisca, quando você ajusta a intensidade de luz, e às vezes acontece do LED não apagar completamente. Como resolver esses problemas? E na última parte eu vou comentar sobre quais são as alternativas se a operadora não permite configurar o modem em ponte, em bridge, como integrar o Sonoff e Tuya no mesmo aplicativo se você usa os dois sistemas e como automatizar o portão da garagem. Vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre o dispositivo Wi-Fi fica offline. Geralmente, isso se dá por um problema de sinal fraco no local. Porém, eu recebi já diversos e-mails e mensagens, o pessoal falando, olha Vinícius, o meu dispositivo fica offline e ele está a 1 metro do roteador, a 2 metros do roteador. Aqui é importante a gente entender duas coisas. O roteador / access point que você usa, porque o access point que emite o sinal Wi-Fi em 2.4 GHz, em 5 GHz, ele é o responsável por fazer essa comunicação com o dispositivo. Geralmente, quem tem esse problema usa um roteador que não tem recurso suficiente. Eu não vou entrar com profundidade nisso, mas o primeiro passo para você resolver isso é trocar o seu roteador e access point, principalmente se você usa o da operadora. O segundo ponto muito importante é que o roteador ele tem um servidor que chama DHCP. O que é isso? Ele entrega endereços IP para todo mundo que quer se conectá-lo. E aí, alguns roteadores não conseguem gerenciar isso muito bem. E é o que acontece, cai a energia volta, o dispositivo Wi-Fi tenta se conectar no roteador e por algum motivo o roteador não entrega o endereço IP. Por isso que às vezes as pessoas acham que a solução é definir um IP estático no roteador. Essa não é a solução. A solução é você ter um bom roteador que tem um servidor DHCP que consegue lidar com todos esses dispositivos ao mesmo tempo. Outro ponto importante quando o dispositivo fica offline é se você tem interferência. O que acontece? A gente usa a rede 2.4 GHz e, felizmente, todos os dispositivos estão migrando para altas frequências, de 5 GHz, 6 GHz com Wi-Fi 6. Quando eu falo todos os dispositivos, são dispositivos que precisam de banda, como, por exemplo, TV, computador, celular, videogame. Todos esses dispositivos, eles se conectam na rede preferencialmente em 5 GHz ou até em 6 GHz, e aí você tem muito mais banda. Porém, a rede de 2.4 GHz ainda é muito ocupada. E quando você tem muita interferência, o que é isso? Quando você tem um monte de redes ao seu redor, faz uma experiência, abre o seu aplicativo do celular nas configurações, vê se você enxerga muitas redes. Se você enxerga muitas redes de onde você está, certamente você sofre muita interferência. E aí, o roteador, geralmente, ele trabalha em canais. E você precisa entender que os canais que não se sobrepõem em 2.4 GHz é o canal 1, 6 e 11. Então, uma dica aqui para reduzir a interferência é usar o aplicativo Wi-Fi Man. Esse aplicativo ele está disponível apenas para Android. E aí você vai fazer o scan da sua rede em volta e ele vai te mostrar quais canais estão ocupados. E aí você vai setar manualmente o seu access point para trabalhar nas pontas. Por exemplo, se você vê que o canal 6 é o canal mais ocupado, ou seja, os outros access points das outras casas, dos vizinhos, estão usando o canal 6, você deve configurar o seu access point no canal 1 ou 11. Isso já vai ajudar bastante a reduzir a sua interferência. Outro ponto para você resolver isso é a gestão de energia. O que acontece? Se a luz pisca, o roteador ele vai reiniciar.
E aí ele demora um tempo até ele conseguir subir. E os dispositivos Wi-Fi são muito mais rápidos. Eles caem, voltam e ficam tentando se conectar no roteador. O que acontece? Nesse período, se você não sobe o roteador por algum motivo, pode ser que o dispositivo fique offline por um tempo. Então é muito importante usar um no-break no access point e roteador. Independente se na sua região a luz não pisca muito ou se oscila demais, porque isso vai te ajudar a ter muito mais estabilidade. Quando piscar a luz, o seu roteador não vai desligar, o seu modem da operadora não vai desligar, e aí só os módulos vão desligar. E eles voltam muito rápido e isso melhora a performance. E por fim, você deve, claro, fazer um dimensionamento da rede Wi-Fi. Aqui é o principal problema, a gente vai falar sobre isso mais para frente em outros tópicos, mas o que é um bom dimensionamento da rede Wi-Fi? É entender como funciona os access points, posicioná-los corretamente na casa, seja a tecnologia mesh ou seja cabeado, mas se você souber configurar os canais separados, 1, 6 e 11, posicionar os access points nos lugares corretos e o número de access points disponíveis e fazer essa configuração no roteador em um bom roteador DHCP, a chance de você ter problema com módulos Wi-Fi é muito pequena. Então eu recomendo que você preste atenção, invista numa boa rede, que você vai resolver esse problema. O segundo ponto de hoje é quando a Alexa e o Google não entendem comandos. Geralmente são palavras reservadas. Por exemplo, TV, cortina. Essas palavras, elas são reservadas para dispositivos que são TV. Por exemplo, se você tem uma TV da Samsung, da LG, que se conecta na Alexa ou no Google, a palavra TV vai buscar uma skill de TV. Então, se você coloca, por exemplo, uma cena que chama TV, ela não vai entender. Ela vai procurar uma skill exclusiva de TV, não vai encontrar e vai falar que não tem dispositivo que responde a isso. Então, deixa essas palavras reservadas da Alexa e do Google para os módulos exclusivos. Por exemplo, se você tem uma TV da Samsung e da LG, você deixa essa palavra TV só para esse dispositivo. Se você tem um módulo de cortina, também, ou uma cortina Wi-Fi, também, porque aí sim, quando você falar para ela abrir a cortina em 30%, ela vai entender que é aquele módulo que está associado ao termo cortina. E como você resolve isso? Usando alguns artifícios. Por exemplo, em vez de TV, você pode falar ligar cinema, é uma opção. Outra alternativa é você colocar nomes mais assim exclusivos. Claro que tem que ser algo intuitivo, senão você não vai saber usar. Mas se você, por exemplo, eu gosto de usar estou saindo, que chama uma rotina. Essa rotina aciona uma série de coisas, né? Ligar cinema também é uma rotina que aciona cenas. Para quem não sabe, dentro da Alexa e do Google, você consegue chamar rotinas. Você estabelece uma palavra, né, uma frase-chave, que é o comando que você vai dar, e a Alexa ou o Google vai executar uma série de ações, que é uma rotina. Dentro dessa série de ações, você pode chamar uma cena configurada no seu aplicativo, que também executa uma série de ações. Então, o segredo é você usar as rotinas com palavras mais específicas para ela, a Alexa e o Google sempre entender, e através da configuração das suas rotinas, chamar as cenas que você quer. Terceiro ponto de hoje é: a TV não tem o código discreto de on e off, e isso é super comum. Né? Existe um app chamado Shure, que você pode usá-lo, que ele tem diversos comandos ali, alguns alunos meus usam, e você pode usá-lo se você tiver um celular que emite infravermelho, você pode baixar esse aplicativo e fazer o learning desse código discreto no seu dispositivo de infravermelho, seja Tuya ou qualquer outra marca. Mas, basicamente é o seguinte, existe o sincronismo. Quando você tem uma sala de TV automatizada e você usa a Alexa ou uma cena num botão para ligar todos os dispositivos, você vai dar um comando de on
para ligar o receiver, para ligar a TV a cabo, para ligar a própria TV ou o próprio projetor, para ligar a luz ou desligar a luz, ligar o ar-condicionado. Felizmente, ar-condicionados têm códigos discretos no controle, ou seja, você consegue copiar um código exclusivo de on e de off. Então, se você mandar um código de off e um código de off de novo, ele continua desligado. Ótimo. O mesmo vale para o receiver. A grande maioria dos receivers tem códigos discretos para ligar e desligar. Agora, a TV a cabo geralmente não tem, a TV também geralmente não tem, a não ser que ela tenha integração com a Alexa e com o Google, aí você consegue fazer esse código discreto via rotina e não por infravermelho, mas a grande maioria dos infravermelhos para TV e para a caixa de TV a cabo você não tem o discreto. E aí você tem duas alternativas. Ou você usa sempre pela automação, então liga tudo pela automação e desliga pela automação, vai ficar sincronizado. Agora, se em algum momento você pegar o controle remoto e desligar, você está desincronizando, porque quando você mandar o comando para desligar, ele vai ligar. E aí que é o problema que o pessoal enfrenta. Uma alternativa para fazer isso é você ou usar o comando por IP através da integração da sua TV com a Alexa, e aí você resolve isso. Outra alternativa é procurar o código discreto nesse app Shure. E se você não encontrar em lugar nenhum, aí a saída é você sempre ter um botão para sincronizar e desincronizar. Ou seja, mandei desligar tudo, aquele dispositivo ligou, ou você vai no controle remoto e desliga, ou você tem um comando para desligar só aquele dispositivo e aí você sincroniza. Funciona muito bem, eu tenho dessa forma na minha sala e a gente acaba usando todos os dias pela automação e não mais pelo controle. Na minha família a gente usa o controle para navegar pela Netflix, navegar pelo YouTube e escolher o que a gente vai assistir. Mas para ligar tudo, desligar tudo, a gente só usa automação. E mesmo dispositivos que eu tenho que ficam fora de sincronismo, eu não tenho esse problema. E a última alternativa é você não desligar alguns equipamentos, como por exemplo a caixa da TV a cabo. Isso impacta no consumo de energia, eu não recomendo, mas é uma saída também. Você só deixa a TV, né, e o receiver e outros dispositivos, e você elimina da automação a caixa da TV a cabo, deixa sempre ligado. Isso vai reduzir também um possível problema que você vai ter na sua automação. Na próxima parte dessa série, eu vou falar sobre como fazer a ligação em paralelo da melhor forma, das melhores formas, né? Como resolver quando o dimmer, você ajusta a iluminação e as luzes piscam, e como resolver também como o LED não apaga totalmente. Você dá o comando de off e ele fica ligeiramente aceso. E depois, na última parte, eu vou falar sobre a configuração em bridge do roteador, integrar Sonoff e Tuya no mesmo aplicativo e automatizar o portão de garagem. Essa série é para te ajudar a resolver possíveis problemas. Espero que você goste. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo e até a próxima.